Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados e queridos irmãos nessa transmissão direto do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Lorena, cujo nosso pastor presidente é o pastor Miriano Francisco das Neves. E em virtude de tudo que você já deve estar sabendo sobre a recomendação quanto à não aglomeração de pessoas, então nós não estamos tendo os cultos. Hoje mesmo, o primeiro domingo do mês, seria a nossa grande ceia do Senhor. E aqui dói o nosso coração em ver toda essa igreja vazia. Mas estamos aqui então para transmitir a lição da Escola Bíblica Dominical. E já eu peço a você que tenha em sua mão a Bíblia, uma caneta e também um papel para poder anotar. Se você não tem a lição bíblica desse trimestre que estamos iniciando hoje, nós estamos iniciando o estudo do livro de Efésios. Então, caso você não tenha a lição, não tem problema. Pega a sua Bíblia, pega uma caneta, um papel para você anotar. Nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus nesta manhã. E para tanto nós vamos orar ao Senhor, clamando a bênção de Deus
para que o Senhor abençoe a você que está nos acompanhando aqui nesta manhã do dia 5 de abril de 2020. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, agradecido, Senhor, por mais esse dia, Senhor, em estarmos aqui na Tua casa. Senhor Jesus, agora eu venho pedir pelos nossos milhares e milhares de internautas que acompanham nessa transmissão este culto da Escola Bíblica Dominical. Senhor, abençoa todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando aos corações aqui nesta manhã. Que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto, Senhor, para compreender da Tua palavra. Senhor, venha abençoar também a todos os nossos irmãos que estão aqui no estúdio, nos auxiliando. Nosso irmão Eduardo, nosso irmão Vinícius, irmão João Vitor. Senhor Jesus, recompensa o esforço de cada um, Senhor, em fazer essa transmissão. Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos pela nossa nação, hoje, nesse dia conclamado para o jejum, Senhor. Abençoa os teus filhos nessa hora, que possam fazer esse propósito, Senhor, de estar jejuando em favor da nossa nação. Guarda o nosso Brasil, o nosso presidente da República, os seus ministros e a todos, Senhor, que estão envolvidos, Senhor, neste momento, para que nós, como diz a Tua palavra, possamos ter uma vida quieta, sossegada. Senhor, nos abençoa neste momento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus e veio ao meu coração o hino de número 84. Já desde quando começou todas essas coisas, né, que nós estamos passando no nosso país, veio ao meu coração o hino 84, que é um hino assim que eu gosto muito na minha vida. Não perturbeis o coração, sou eu o grande eu sou. Vamos louvar o Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento a voz, o céu, o fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Esse hino fala por si só. Sou eu aquele, o grande eu sou. Deus fala isso para todos nós nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí. É o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A leitura bíblica, ela nos diz assim. Então nós vamos estudar hoje a carta aos Efésios e saudação ao destinatário. Então, quer dizer, durante todo esse trimestre, abril, maio, junho, como nós já mostramos para você, a lição da Escola Bíblica Dominical, nas Assembleias de Deus, que fazem parte da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, nós vamos estar estudando essa lição, tá? Muito bem. Então diz assim, Efésios, capítulo 1, e o versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte do Senhor nosso Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizaram. Esses eram de todo uns 12 varões. Muito bem. Prezados internautas que acompanham esta explanação aqui nesta manhã, nós queremos dizer a vocês sobre esta carta. Eu vou procurar não ler a lição, porque muitas pessoas não têm a lição da Escola Bíblica Dominical, e para que não fique algo assim um tanto monótono, nós colocamos assim em slides, para que aquilo que está na lição nós vamos acompanhando. Só que ao invés de nós lermos a lição, nós vamos explicando. E depois aí na sua casa você acompanha, tá? Muito bem. Então vamos lá para a introdução. A introdução fala do propósito divino para a igreja. Por que existe essa carta aos Efésios? Por que existe? Então aqui nós colocamos assim, ó, um propósito divino para a igreja. Propósito. Aqui o comentarista da lição, ele fala que a carta aos Efésios é como se fosse a coroa dos escritos de Paulo. Por quê? Né? Então nós vamos ver duas coisas aqui conforme está na lição. Uma declaração teológica acerca da redenção das nossas almas. O que é isso, redenção? Então nós vamos ver passo a passo nessa aula de hoje e durante todo o trimestre. Ou seja, nós não tínhamos direito a nada, e através de Jesus Cristo nós fomos redimidos, nós fomos alcançados, houve a nós a redenção dos nossos pecados. Então nós vamos estudar isso nessa carta aos Efésios. E a outra parte desta epístola fala das instruções práticas para a igreja e para os crentes. Entendeu? Então são instruções práticas. O capítulo 1, 2 e 3 fala de uma declaração teológica, e o capítulo 4, 5 e 6 fala das instruções práticas para a igreja e para os crentes. Então o texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, a epístola aos Efésios
revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, o que nós temos que pensar? O que eu estou fazendo neste mundo? Não é? Essa é a pergunta do ser humano. Será que o ser humano ele vive só para trabalhar, ganhar o seu sustento, trabalhar para ter a sua casa própria, trabalhar para ter o seu automóvel, para constituir família? Em nenhum momento aqui na carta de Efésios nós vamos ver sobre isso. De você colocar todas as suas forças nessas coisas. Bem sabemos que há uma recomendação prática. Mas o mais interessante é essa declaração teológica. Que nós somos filhos de Deus. E através de Jesus Cristo é o que nós alcançaremos a vida eterna. É isso. Então por isso que eu fiz a pergunta. O que eu estou fazendo nesse mundo? Opa, todas essas coisas que nós trabalhamos aqui na terra e constituímos família, essas coisas acabarão aqui. O que será da nossa vida, da nossa alma, é no futuro eterno. Então é essa a declaração teológica da redenção. É o que interessa nessa vida, meu irmão. Não é? Acorde para a vida, né? Deus tem essa palavra para você. Mas muito bem, propósito para a igreja. Dentro dessa declaração teológica, vamos lá ver o outro slide. Olha bem, nós vemos a adoração a Deus. Olha, isso aí é só a introdução da lição, hein? Vai acompanhando aí. Bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Você não vai ver na carta aos Efésios nada falando sobre bênçãos materiais. Bênçãos espirituais. Capítulo 2, a salvação pela graça. Graça, favor imerecido. Quer dizer, você não merece. Deus te deu a salvação. Não é? Vamos ver também no capítulo 2 a unidade em Cristo de judeus e gentios. E no capítulo 3 a revelação do grande mistério, Cristo e a igreja. Muito bonito, essa é a introdução. Então nós vamos ver aqui a nossa posição. Está entendendo? A nossa posição diante das bênçãos materiais. Aqui vale uma reflexão, né? Que durante muitos anos as nossas igrejas, eu vou falar assim, as nossas, né? Nós fomos ensinados, né? A vir para a igreja. Venha buscar sua bênção. Jesus tem bênção para dar. Esse é o que era pregado. E agora nós estamos passando uma época que não tem igreja. E as pessoas estão assim meio que perdidas. Os crentes estão perdidos, certos crentes, né? É uma reflexão. Aqui é a aula de escola dominical, tá, meu irmão? Então uma pessoa às vezes ele fica assim meio que, peraí, eu fui ensinado a ser só crente para ir para a igreja. Eu não fui ensinado para estar na presença de Deus, na minha casa, no meu serviço, ter comunhão com o Senhor, jejuar, orar, buscar a Deus. A pessoa perdeu as quatro paredes, as pessoas perderam a diferença. Então olha bem, a nossa posição de bênçãos espirituais, a nossa vida, então muito bem, a nossa posição. Será que é só dentro das quatro paredes? Não, é uma reflexão. A nossa posição pela salvação, pela graça. Eu sempre digo nas minhas ministrações que quando o crente ele aprende o valor da salvação, você não perde mais nada material na sua vida, sabia? Buscar primeiramente o reino de Deus, a salvação. Quando você entende esse mistério da salvação, que você não merecia nada, que você não tinha direito a nada, e você é um cidadão do céu, com direito à vida eterna, a salvação de Jesus. Tudo que acontecer na sua vida são consequências, bênçãos maravilhosas, e pode ter certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele cuidará da sua vida, cuidará da sua família.
Mas se você compreender a salvação, as demais coisas acontecem. Mesmo que sejam momentos difíceis na vida, mas você vai compreender, vai dar graças a Deus. Opa, eu tenho a salvação. Perdi isso, perdi aquela outra coisa, perdi um ente familiar. E mesmo assim você está ali, não, eu agradeço a Deus. Deus sabe todas as coisas. Então aí você compreender a salvação. A unidade de Cristo, né? Judeus e gentios. Você vai ver que todos fomos colocados numa família só agora. O judeu se converteu hoje, ele faz parte da igreja. Ele não vai ter um tratamento especial no céu. Não. Todos nós fazemos parte de uma família só. Né? Haverá um tratado com o povo de Israel segundo a palavra de Deus em Apocalipse. Haverá um tratado de Deus. Mas hoje, no tempo da graça, se o judeu se converter, né, ele será tratado como parte da família, da igreja de Deus. E a revelação do mistério Cristo e a igreja, é muito bonito isso aqui. Vamos lá para a segunda parte, né, que fala do aperfeiçoamento. Então, depois que você entende a sua posição, você agora começa a caminhar. Por isso que eu coloquei essa palavra aqui, passos, os passos da vida, né? Na igreja, está lá no livro de Efésios. Nós não vamos estudar hoje, vai ser ao longo do trimestre. Os professores que vão estar aqui, eles vão estar ministrando. Então ali você vê que no capítulo 4 ele fala da unidade na igreja, unidade da fé e de santidade. Ele fala de uma unidade, um só corpo, um só batismo, um só espírito, tá? A unidade na igreja. Então são os passos. Depois ele fala na vida moral, no capítulo 5. Você vai ver ele dando assim uma ênfase sobre como que é o relacionamento das pessoas. Fala na vida social, que ele, geralmente você vai ver sempre essa palavra aqui, né? O tratamento do marido, da esposa, Cristo e a igreja. Paulo faz essa junção dessas duas coisas com uma maneira perfeita, usado por Deus na vida social. E depois lá no capítulo 6 de Efésios você vai ver a luta espiritual que nós temos, né? A armadura de Deus, né? Você está ali preparado para os dardos inflamados do maligno, certo? Então, muito bem, isso aí é a introdução. Na lição tem toda essa introdução aqui, né? Mas eu, assim, de uma maneira didática, eu expliquei para você o que é o livro de Efésios, tá? Não vou ler para não se tornar cansativo para os nossos internautas, tá bom? Agora vamos à primeira parte da lição, que fala da autoria, né? Carta aos Efésios, autoria. Está na lição aí, nós não vamos ler, mas fala da autoria. O que é a autoria? Lógico, né? É quem escreveu. Quem escreveu a epístola. E o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele faz menção de falar assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então a gente tem que fazer aqui uma reflexão, né, sobre quem era Saulo, que no hebraico, como diz aqui na lição, era o solicitado, né? Ou seja, alguém assim que aparecia bastante, uma derivação do nome de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E nós vemos assim que ele era da cidade de Tarso, na Cilícia. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo de número 37. Nós vamos ver que Paulo, ele era. Mas Paulo replicou: açoitaram-me publicamente sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobardamente nos lançam fora. Não será assim. Então ele era um cidadão romano. E nós vamos ver aqui, né, dentro disso aí, ele tinha três coisas. Além desta cidadania, né, romana, nós vamos ver aqui que a pessoa que tinha uma cidadania romana, uma nacionalidade, né, ela poderia ser tanto adquirida por dinheiro, ou alguém da família ter feito algum favor para o governo, alguma obra assim esplendorosa, né, para o governo romano da época. Então a pessoa tinha um título de cidadão romano, e Paulo tinha esse título, herdado pelo seu pai. E olha, eu achei tão interessante que três coisas a pessoa que tinha a nacionalidade romana:
o julgamento dele só podia ser feito perante o grande imperador César. Ele não podia ser julgado por qualquer um, não. O indivíduo com a cidadania romana, ele só podia ser julgado por César. Ele tinha uma imunidade, né, de açoites. Nós vamos ver que logo à frente, Paulo, ele vai ser açoitado. E ele requereu esse direito dele. Ele falou assim: vocês me açoitaram, eu sou um cidadão romano, não pode acontecer isso comigo não. Né? E também, a pessoa que tinha cidadania romana, ele não podia morrer crucificado. Olha que interessante. Então, a pessoa que tinha essa nacionalidade, essa cidadania romana, ele tinha esses privilégios, né? Julgamento perante César, imunidade de não receber açoites, apanhar mesmo, açoitado, né? E também não morrer crucificado. Mas mais do que isso aí, o apóstolo Paulo, ele tinha uma descendência judaica, e ele faz questão de mencionar isso aí, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ele fala assim: olha pessoal, né? Eu sou lá da tribo de Benjamim, né? Filipenses capítulo 3, né? Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Ele tinha assim: olha, eu fui circuncidado, né? Filipenses capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Olha que interessante. Então ele tinha essa descendência judaica, e ele fazia tudo para mostrar isso para as pessoas. Em outras palavras, ele dizia, né: olha, eu não sou qualquer um não, eu tenho uma descendência judaica, e eu sou fariseu, sou desse partido político aqui, eu sou fariseu. Tá? Então, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele era chamado, apesar de ter nascido em Tarso, que é fora dos limites de Israel, ele era dos chamados judeus da dispersão. Aqueles judeus que se espalharam pelo mundo, e a família deles se estabeleceu em Tarso. Além da nacionalidade romana e da descendência judaica, Paulo foi criado ali naquelas escolas que tinham a cultura grega da época, né? Grego e o idioma. Você vai ver que mais à frente aqui em Atos dos Apóstolos 21, na hora que ele estava lá para ser julgado, um dos julgadores perguntaram para ele: você sabe falar grego? E ele sabia falar, né? Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, na autoria aos Efésios, você vai ver assim que ele tinha assim um bojo de muitas características particulares que ajudou muito na hora dele escrever a carta. Você está entendendo? A autoria é isso, a autoria é isso aí. O apóstolo Paulo, ele tinha assim uma gama de conhecimentos que fez com que, mesmo mais à frente, ele dizendo: olha, eu considero tudo isso aí como se fosse algo assim desprezível para ganhar Cristo. Mas isso aí ajudou muito na elaboração dessa epístola. E uma das coisas que eu anotei aqui para falar para você, prezador, depois você vai ler lá no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler agora, para você saber quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando você lê Atos dos Apóstolos 9, você acha que foi uma sequência assim de ele encontrar a Jesus no caminho de Damasco, ir ali naquela casa, ali a pessoa orar por ele, né? Ele ficou cego momentaneamente, depois ele recobrou a visão. Ali naquela sequência do capítulo 9, parece que as coisas aconteceram assim muito rapidamente. Mas leia lá em Gálatas para você ver. O apóstolo Paulo, ele tem um período aproximado de 10 anos que ele estava ali estudando, orando. Hoje seria o dia de Santa Ceia aqui na nossa igreja. Geralmente a gente lê o quê? No dia da Santa Ceia, no momento da Santa Ceia. Aonde que você lê? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E qual é a primeira frase que diz lá? Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. E aí você vê a sequência do que ele fala ali no capítulo 11. Você vai ver ali que o apóstolo Paulo, ele não teve assim contato com muitas pessoas para aprender, porque ele não teve contato com Jesus. Então, quer dizer, tudo que você vai ver na Bíblia, várias coisas são revelação divina para ele. Você está entendendo? Revelação divina, o que eu recebi do Senhor. Então, nós
acreditamos que nesse período de mais de 10 anos, foi aonde o apóstolo Paulo, em oração, que fala que ele foi para as regiões da Arábia, da Síria. Você não vê ali onde estava o apóstolo Paulo num período de 10 anos, você não sabe. Está lá no livro de Gálatas, ele contando, olha, eu fui para cá, eu fui para lá, passei 14 anos num lugar, passei 15 dias com Pedro. Então, quer dizer, você não vai ver a atuação do apóstolo Paulo nesse período, você só vai ver depois, quando ele começa a fazer as viagens missionárias. E é tão interessante que depois de todo esse período, de mais de 10 anos da preparação do apóstolo Paulo, depois desse período, aí é que ele estava lá numa casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. Para nós falarmos da autoria do apóstolo Paulo. É gostoso falar, né, de quem é bom, né? Quem tem referência. É bom você falar. Então o apóstolo Paulo estava lá, quietinho na casa dele lá. Aí apareceu um homem chamado Barnabé, que não escreveu nenhum livro do Novo Testamento. O Barnabé. E ele foi lá, chamou a Paulo. Paulo, vamos lá fazer uma obra em Antioquia. Ficaram lá um ano. E a Bíblia fala, olha, depois que eles terminaram aquele serviço, eles desceram a Jerusalém. E aí a Bíblia fala em Atos capítulo 13, olha, apartai-me a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Então o apóstolo Paulo não virou apóstolo assim da noite para o dia não, viu? Você que está nos acompanhando aí, pensa que, né, as coisas acontecem da noite para o dia, assim, na vida ministerial, não é assim não. O apóstolo Paulo teve uma preparação, orou, buscou o Senhor, não é verdade? E aí depois dele trabalhar um ano com Barnabé, aí que o Senhor falou em Espírito Santo, no Espírito Santo para os irmãos, agora sim, pode apartar Paulo para a obra que eu tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3. Está lá escrito, falou assim, agora está pronto. Meu irmão, é bom estudar a palavra de Deus, é bom estudar a Bíblia, é bom se preparar, né? Nós estamos vendo agora aí quantos ventos de doutrina, pessoas que querem revelar o segundo Apocalipse, só porque nós estamos enfrentando uma epidemia. Eu sempre falava para as pessoas, aqui no Brasil, né, a gente pouco vê terremoto, tufão, furacão, no mundo aí. Outro dia desse eu falava na escola dominical sobre as pessoas que estão lá na Síria, naquelas guerras. Eu fico imaginando que para aquelas pessoas, ele deve ter essa noção que misericórdia, já estamos na grande tribulação, porque guerra. Então agora que nós estamos surgindo apenas um pequeno vento, né, dessa epidemia que está assolando o nosso país, é o princípio das dores, né? Então estejamos firmes com Jesus, certo, meu irmão? Então muito bem, essa é a parte da autoria. Quem era o apóstolo Paulo? Era isso aí, é um resumo. É bom você conhecer quem era o apóstolo Paulo, quem que escreveu essa carta, por quê, né? Era um homem que realmente buscou o Senhor, né? Segundo, vamos ver agora uma epístola da prisão. Uma epístola da prisão. Tem uma parte antes que fala da assinatura apostólica, aí na lição, que nós não vamos comentar muito, né? Mas nos diz aqui que, né, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, né? Então ele fala aqui que é pela vontade de Deus, né? E é tão interessante que tem uma passagem bíblica em Romanos, capítulo de número 11, e o versículo de número 13, que o livro de Romanos é uma tese teológica, né? Então aqui no capítulo 11 ele fala sobre Israel, né? O futuro de Israel. E ele diz para o povo ali, Romanos 11, 13, ele diz assim, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então o apóstolo Paulo, ele era o apóstolo dos gentios pela vontade de Deus, conforme a gente vê aqui na lição, Efésios 1:1, pela vontade de Deus, né? Pela vontade de Deus. E aqui eu acho tão bonito aqui uma palavra, 1 Coríntios 15, que fala que tinha os 12 apóstolos que andaram com Jesus. Aí depois teve um que se suicidou, morreu, colocaram um apóstolo no lugar, né? Mas o apóstolo Paulo, por ter tido aquela experiência de Atos 9, Atos capítulo 9, de ter visto o Senhor Jesus naquele clarão, naquele céu, naquela visão, ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, ele fala assim, ó, e por derradeiro de todos me apareceu a mim.
como um nascido fora do tempo. Marca aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 15 e 8. Em outra tradução aqui, até mais pesada, que fala assim, como se fosse um abortivo. Está aqui na Bíblia corrigida. Na revista atualizada, que são a versão, fala que é um nascido fora do tempo, né? E aí ele fala no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. O apóstolo Paulo, né? Então ele diz aqui nessa assinatura, olha, eu sou um apóstolo. Foi como se fosse fora do tempo, né? Mas eu sou um apóstolo, né? Então aqui, quando vemos uma epístola na prisão, quando fala da epístola na prisão, o que era a epístola na prisão? Ele estava preso, né? Ele estava preso, né? E nessa hora ele fala que o prisioneiro de Jesus Cristo, ele diz isso aqui, ó, sou prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, embaixador de cadeias. Então, quer dizer, você vai ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nos dois últimos versículos, ele fala sobre que ele estava ali naquela prisão domiciliar. E já já nós vamos falar por que ele estava preso. Já já nós vamos falar, né? Por que Paulo estava preso? Por quê? Já vamos falar já, né? Para nós ganharmos tempo. Paulo estava preso por o seguinte: ele fez as viagens missionárias. Aí quando chega no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, ele vai ao templo, e com ele vai alguns irmãos que não eram judeus. E o pessoal judeu pegou aquilo ali, falou: olha, judeu o apóstolo Paulo profanou o templo, porque ele entrou com varões incircuncisos, ou seja, pessoas que não tinham a marca, né, do judaísmo, circuncisão. Então ali eles pegaram Paulo, e ali eles queriam matar a Paulo. E ali no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 28, você vai ver a guerra que foi com o apóstolo Paulo. E lembra quando eu falei que ele tinha a cidadania romana? Ele aproveitou isso aí, gente. Olha que coisa maravilhosa. Porque ele tinha a promessa de pregar para reis, né, e imperadores. Ele aproveitou isso que ele tinha que ser julgado, porque pela lei dos judeus o pessoal queria matar. Mas o próprio governador falou assim: não, isso é da lei de vocês, eu não vou matar vocês. Porque Jesus morreu crucificado, lembra? Porque Jesus era judeu. Então, o governador lavou as mãos, né? Se vocês quiserem matar esse Jesus aí que vocês falam, pode matar, ele é judeu. Agora, Paulo já foi diferente, ele tinha cidadania romana, não podia matá-lo na cruz, não podia açoitá-lo, ele tinha cidadania romana, lembra por isso? Então o apóstolo falou assim: não, eu quero apelar para César. E nessa aí você vai ver lá, não vai dar para ler agora, capítulo 21, 22, 23, 24 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele começa a pregar a palavra, né? Cada lugar que ele ia, quando era lida a acusação contra ele, ele explanava a palavra, ele pregava a palavra. Então, ninguém naquela época deixou de ouvir a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo foi usado por Deus para levar a palavra para as outras pessoas. Olha que maravilha, né? Que bênção. Então, quer dizer, ele usou esse recurso para poder anunciar a palavra para as outras pessoas. Glória seja o nome do Senhor. Então, por isso que ele foi preso, né? E diz a palavra aqui que nesta prisão domiciliar, quando chega no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, ali ele escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta de Filipenses, Colossenses, e para aquele rapaz lá que chamava Filemon, né? Mas isso não é da nossa aula hoje, tá bom, gente? Tá? E vamos continuar, né? Assunto, a data. A data é aproximadamente o ano 61, 62 da nossa era cristã. Então o apóstolo Paulo já não estava mais novinho, não, ele já estava com essa idade, né? Acredita-se que ele tinha já também essa idade, o ano 61, 62, ele estava mais ou menos com uns 60 anos de idade, tá? E a Bíblia fala aqui em Efésios que ele mandou essa carta por um portador chamado Tíquico, né? Efésios 6, 21 e 22, tá bom? Está na lição, tá? Efésios 6. Vamos continuando, né? Olha, vamos lá, falando da data. Agora a parte 2 da lição, a cidade de Éfeso, né? Olha que interessante, era uma das 5 cidades mais importantes do Império Romano, né? Eu anotei aqui: Roma, Corinto, Antioquia, Alexandria e Éfeso. E Éfeso, gente, diz alguns historiadores, né? Como eu costumo dizer, né? Alguém que estudou mais do que eu,
né, para ter essas referências. Acredita-se que Éfeso, naquela época, tinha 500 mil habitantes. Então, era uma grande cidade, uma cidade portuária. Se você, quem saía de Jerusalém ou ali da Judéia, traçando uma linha reta, nós não temos um mapa aqui, mas para você imaginar, né? O ponto mais característico seria Éfeso, né? É a mesma coisa de quem sai do continente africano e se pegasse alguma referência na costa brasileira, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Ou Salvador. É só você ler a história. Era um ponto característico. Ó, nós vamos colocar o nosso navio nessa direção. Nós vamos colocar o navio nessa direção. Então, foram aparecer lá em Salvador, né? Ou naquela região ali onde foi feito o chamado descobrimento do Brasil, né? Então, uma linha reta, certo? Então, é nisso aí. Então, Éfeso era a mesma coisa, traçando em linha reta, ó, a grande cidade de Éfeso. Tinha um teatro para 25 mil pessoas, né? Tinha estádio, onde eram feitas aquelas corridas, e o apóstolo Paulo fala, não em Éfeso, não aos Efésios, mas só todo no estádio, corre. A cidade de Éfeso tinha um estádio, tinha ginásio, né? Tinha a arena, né, que era onde colocava briga de homem com homens, né, ou homem com os animais. Então, quer dizer, a cidade de Éfeso tinha tudo isso aí, né? Muito bem. E, segundo algumas pessoas, falaram que Éfeso tinha o melhor empório do mundo. Tinha de tudo para comprar, tudo. Então, quer dizer, por quê? Por causa dessa localização estratégica. Por causa dessa localização estratégica. Então, tinha os monumentos históricos, né? E eu pesquisei, até o shopping center da época era em Éfeso, que chamava-se a Ágora, tá? É Ágora, não é agora, é Ágora comercial. Era aquelas ruas assim, a céu aberto. Muitas vezes a gente vê esses filmes, né? Dos tempos bíblicos, né? E a gente vai ver que ali, geralmente ali na Judéia, era tudo assim meio, vamos dizer assim, né? Bem bagunçado as coisas, mas em Éfeso não. Em Éfeso tinha as ruas abertas, o comércio aberto, era como se fosse o shopping center da época, né? E era o lugar onde se trocava dinheiro, né? Então chamava-se a Ágora Comercial em Éfeso. E uma das coisas interessantes em Éfeso era a Porta Magnesiana, era um portal assim, né? Que tinha uma entrada de mármore, 20 metros de largura, era uma enorme de uma rua, né? E aonde que esse portal nos levaria, né? Com aquelas colunas, né? Isso foi a cidade de Éfeso, tá, gente? Aonde que ia levar? Vamos continuando a lição. A grande templo da deusa Diana. E aqui nós estamos na lição, fala da religiosidade em Éfeso. Nós estamos acompanhando a lição. Eu só não estou lendo, lembra que eu falei com vocês? Eu não estou lendo para não se tornar cansativo para os nossos internautas. Então eu estou apenas explicando. Estamos seguindo a lição e estamos falando passo a passo como está a lição. Você que não tem lição, você está acompanhando aí, né? Então, como é que era a religiosidade em Éfeso, né? Tinha o templo de Artemis, onde estava a deusa Diana dos Efésios, né? Mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui perto, né? Então, quer dizer, um templo grande, né? Com aproximadamente 100 colunas de mármore, 20 metros de altura. Olha só, parece alguma coisa que a gente tem aqui perto de Lorena, né? Um templo assim, né? Então, tinha as estátuas, tinha as tochas, à noite eram acesas aquelas tochas, né? E tinha fama, comércio, e através dessa religiosidade em Éfeso, olha que interessante, havia prosperidade das pessoas, prosperidade financeira. E aqui nós encontramos o livro e até, segundo alguns historiadores, né, tinha as moedas que eram feitas em Éfeso, com um slogan, né? Neóculos, né? Ou seja, na moeda estava lá essa palavra Neóculos, ou seja, a imagem da deusa Diana, né? Cunhada na moeda, né? Como a guardiã do templo. Então, Neóculos, né? Era a guardiã do templo. Então, o pessoal tinha, o dinheiro ali valia muito. Olha, eu tenho dinheiro de Éfeso, da guardiã do templo.
entre aspas, para ele seria até um dinheiro abençoado, né? É igualzinho alguma coisa que a gente vê aqui perto de Loureiro, né? A pessoa vai lá para receber, né, uma indulgência, né, uma bênção assim nas coisas, né? Olha, não muda muito não, viu, gente? Né? Mas nós não vamos entrar aqui numa polêmica, né? Então, mas em Éfeso era assim, então nessa religiosidade. E aqui nós na lição, está no texto bíblico base lá, nós vamos para Atos capítulo 19, que eu não posso deixar de ler, né? Por quê? Nós vamos ver a religiosidade e na sequência, muda para a gente aí, fala da igreja em Éfeso. Olha o que a igreja em Éfeso ela enfrentava. E esse aqui eu faço questão de ler para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Eu faço questão de ler, esse tem que ler. Tem a Bíblia aí, abre aí. Atos, capítulo 18, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então quer dizer, ele conhecia a Deus apenas pelo batismo de João. E agora Priscila e Áquila, que foram evangelizados por Paulo, começaram a falar para ele sobre o caminho. A Bíblia fala do caminho, está na Bíblia, o caminho. Quem era o caminho? É Jesus. Começaram a falar, rapaz, você é fervoroso e tal, mas você tem que conhecer Jesus, mano. Batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus. E aí quando chega no capítulo 19, né, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, quer dizer, Apolo foi de Éfeso, foi para Corinto. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, quer dizer, daí tem que olhar no mapa, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Ele disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse, Atos 19, 4: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando fala batizado em nome do Senhor Jesus, é o batismo que Jesus ensinou, tá, gente? Não vai confundir as coisas. Eu vou batizar você em nome de Jesus. Não. O batismo, quando a Bíblia fala batismo em nome do Senhor Jesus, é aquele batismo que Jesus ensinou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E não tem amém na Bíblia, lá, tá aí. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto final. Voltando aqui a palavra. E esses eram, e impondo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 varões. Então olha bem, aqui começou a igreja. Aqui começou, né? E olha, se a gente pudesse ler todos os versículos, né? Nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo, ele ficou aqui cerca de 2 anos, ficou 3 meses, depois foi em outra cidade, voltou, né? E ali o apóstolo Paulo, ele fez um grande investimento, porque ele viu naquela cidade ali, que muitas pessoas passavam por ali. Ele falou assim: opa, é aqui que nós vamos estabelecer um ministério. Então o apóstolo Paulo, ele começa, a igreja em Éfeso, sobre isso aí, né? Ele começa a falar. E nós vemos que ao final de toda essa pregação de 2 anos, o apóstolo Paulo ali ensinando a palavra, nós vamos ver que houve um grande despertamento, né? Que as pessoas confessavam os seus pecados. Eu só leio no capítulo 19, as pessoas confessavam. A mensagem de Deus foi tão forte que as pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados. E ali, como havia muito dinheiro ali naquela época, ali, sobre a deusa Diana, o pessoal começou muitas artes mágicas, adivinhações, as pessoas ganharam dinheiro com isso. A Bíblia fala aqui até de um judeu, que quando viram o pessoal ir atrás de Paulo, e falou assim: olha, rapaz, esse Paulo aí é bom mesmo, né? A Bíblia fala que um judeu tentou copiar Paulo. Eu vou expulsar o demônio em nome do Jesus de Paulo. Pode ler lá, Atos 19, né? Aí o que o demônio falou? Falou assim: olha, o Deus de Jesus Cristo eu conheço, Paulo eu conheço, mas você não conhece não. Não brinca com as coisas de Deus não, meu amigo. Está em Atos 19. Então quer dizer, ele gerou um temor muito grande do apóstolo Paulo, né? Levando as pessoas a Cristo, né? A propagação do Evangelho, a alma se convertendo, e o poder de Deus, as pessoas eram curadas, né? Eram curadas. Maravilha, louvado seja o nome
do Senhor Jesus. Então essa era a igreja de Éfeso. Em 2 anos ali, Paulo revolucionou, a ponto de, quando chega Atos 19 e 25, um homem chamado Demétrio, ele falou assim: rapaz, esse apóstolo Paulo está acabando com o comércio nosso aqui. Atos 19 e 25, né? 25, 26 e 27, diz aqui a palavra de Deus, né? Verso 25, melhor dizendo. Demétrio e Ourives, os quais, havendo juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Lembra que eu falei prosperidade? 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, visto a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Diz que o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo. Imagina 20 metros de altura, parede, 100 colunas, tocas, né? E o pessoal ficou louco: opa, vai acabar com o negócio nosso aqui. E aí a Bíblia fala que houve ali, como ali era um território romano, né, fazia parte, apesar de ser na Ásia, né, não era próximo a Roma, mas era considerado um território romano. O pessoal pediu a lei, né? Ai, olha que interessante, a Bíblia fala que apareceu um escrivão ali. Escrivão resolve as coisas, gente. Fica tranquilo, certo, meus irmãos? Escrivão resolve as coisas, né? Ele falou assim: olha, pessoal, se vocês têm alguma demanda contra Paulo, apresenta o processo no tribunal. O escrivão é inteligente, né? Escrivão, né, sabe o que fala, né? Então o escrivão foi lá, orientou o pessoal, e o pessoal não tinha muito o que processar Paulo, né? Então acabou deixando para lá, né? Porque não tinha argumentos, faltou argumentos, né? Se não tem argumento, não adianta você fazer BO. BO não vai dar em nada se você não tiver argumento, né? Então, e o BO contra Paulo não prosperou, né? E a Bíblia diz, né, já no capítulo 20, que o apóstolo Paulo ele continuou ali a sua jornada, né, pregando a palavra. Então, nós vemos que a igreja em Éfeso era uma igreja poderosa nesses 2 anos, né? Muito bem? Vamos continuando então, né? E agora? Diz aqui na tradução, no texto aqui, da nossa lição da escola dominical, né, a saudação epistolar, né? Ele faz aqui uma distinção de Efésios 1, que ele faz uma saudação curta, né? Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus. Então ele faz uma saudação bem curta. Por quê? Você vai ver ali logo à frente que entende que o livro de Efésios era como se fosse uma carta circular, porque passava muita gente ali por Éfeso, passava muita gente. Então ele fez assim: ó, graça e paz para todos, para que todas as pessoas, né, que passassem por Éfeso, que olha que interessante como diz a Bíblia aqui, ó, Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Então aquela carta ficava com as pessoas, quem passasse ali por Éfeso lia: opa, eu estou em Éfeso, deixa eu ler o que o apóstolo Paulo. Naquela época não tinha internet, gente, certo? Não tinha televisão. Então a carta era um documento oficial. Então, quer dizer, aquilo ali ficava com os irmãos em Éfeso, quem passasse por ali lia. E a Bíblia fala que o próprio Demétrio, lembra que eu li aqui? Atos dos Apóstolos 19, olha, toda a Ásia, ele fala assim, ó, versículo 27, Atos 19, 27, vindo sobre toda a Ásia. Então, a palavra foi anunciada por todo mundo, né? Então, saudações epistolares. Agora nós vamos entrar aqui na parte da lição que fala o porquê dessa mensagem, o propósito, né? O propósito. Estamos na parte 3 da lição. Você que tem a lição, né, pode acompanhar. Como eu já disse, eu não estou lendo a lição como a gente costuma fazer aqui na igreja, na Assembleia de Deus, na igreja séria aqui, que nós temos assim vários irmãos que frequentam a escola dominical e alguns irmãos assim têm dificuldade na leitura. Temos irmãos também letrados. Então, na aula da escola dominical, a gente costuma ler alguns pontos, né, para ficar mais compreensível para os nossos alunos, porque nós estamos ali mais próximos. Então,
nós temos esse costume. Aqui nessa aula que nós estamos ministrando online, então nós não estamos lendo para não se tornar cansativo. Mas se você depois quiser adquirir essa lição, é muito importante para a sua vida, tá? Então, o propósito da carta aos Efésios. Carta aos Efésios, o propósito. Olha bem. Primeiro, na igreja em Éfeso havia uma influência do helenismo. O que era o helenismo? Assim, né? Da Grécia Antiga. Eram conceitos que influenciaram o mundo da época. Para você entender o que era o helenismo, é mais ou menos hoje a influência que algumas coisas nos Estados Unidos causam nas pessoas. Era a influência americana. Agora a briga está, né? Influência chinesa, né? Mas até então, muito mais forte, né, é a influência americana, como foi na década de 60, de 70, né? E você vai ver ali que teve uma influência, né? Filmes, música, né? Então, quer dizer, era a mesma coisa naquela época, só que era o helenismo. Então eles influenciavam as artes, literatura, filosofia, a ciência, a física, a astronomia, na medicina, inclusive na linguagem das pessoas. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em quê? Exceto Mateus, que foi escrito na língua aramaica, o judeu antigo, né? A língua judaica antiga, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a influência da época. Olha para vocês verem. E dentro desse helenismo, mais a influência pagã, você acha que vai dar o quê? Só ia dar realmente as coisas, o pessoal falando que era a grande deusa, né? A grande deusa daquele que influenciava todas as coisas, a Diana dos Efésios, né? Então, quer dizer, influenciar. Então, quer dizer, ao invés de ser um pensamento apenas, em Éfeso havia, além do pensamento, a influência da deusa Diana. Não que ela tivesse influência, lógico, era um deus morto, mas as pessoas atribuíam a ela. Tanto é que naquela cidade de Éfeso havia muita magia, muito assim, algo assim das pessoas, né? Usando a sua imaginação, né? Coisa assim, e atribuíam a deusa da época. Usavam o conhecimento, mas atribuíam a ela. Então o apóstolo Paulo, o propósito da carta aos Efésios é isso aí, ó. Ele falar com essas pessoas, ó, abandona isso aí. Você pode ter a cultura, você pode estudar, né? Mas esteja firme com Jesus, né? Naquela época existia a magia, a imoralidade, as bebedeiras, né? Então, quer dizer, era todas essas coisas que eram influência para as pessoas. Então o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios para falar, ó, pessoal, larga isso aí para lá, você é de Cristo, né? E também vemos aqui o propósito, né, como diz aqui na nossa lição, de unir, né? Aqui, ó, eu até destaquei aqui na lição, fala assim, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, certo? Enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Então esse era o propósito. Os novos convertidos e unir judeus e gentios, tá bom? Né? Então nós vemos aqui em Efésios um tratado teológico, lembra que eu coloquei no comecinho, né? Não sei até se você pode colocar lá no comecinho, né? Pode mesmo que errar, né? Lembra do comecinho, né? A introdução, ó, declaração teológica e instruções práticas. Então, quer dizer, esse era o propósito, as pessoas entenderem que nós temos que estar em Cristo. Eu vou falar agora alguns versículos aqui e as instruções práticas, tá bom? Volta lá agora lá no slide da mensagem, né? E olha aqui, nós vamos começar agora o final da nossa aula, né? Final da nossa aula, que é a mensagem. Eu separei aqui para vocês a mensagem. Qual é a mensagem? Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja, o corpo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do livro de Efésios, né? E aqui nós vemos alguns eixos, né, que é uma declaração teológica. Eu vou ler para você. Consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, quer dizer, Deus planejou e através de Cristo foi executado. A atuação do Espírito Santo, né? A atuação do Espírito Santo, e por isso a reconciliação dos povos, né? Por intermédio da cruz de Cristo. Então Deus planejou, Efésios é isso aí, Deus planejou
Cristo executou, o Espírito Santo aplicou, e agora nós estamos reconciliados em Deus, né? Volta lá, Gênesis, estamos reconciliados, né? Voltando, e vemos a revelação do mistério de Deus através da igreja, e logicamente no final do capítulo aqui do livro nós vamos ver um novo estilo de vida, né? Baseado na unidade, na comunhão com o Espírito e na frutificação e na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Então essa aí é a mensagem, né? A mensagem principal: Deus planejou, o Filho executou, o Espírito Santo, né, aplicou, e aí o que acontece? Nós somos reconciliados, a revelação do mistério da igreja, e agora um novo estilo de vida. Olha que interessante, o livro de Efésios, pequenininho, quem sabe às vezes até você não deu muito ênfase, mas tem verdades bíblicas ali, né? Verdades maravilhosas, né? A atuação do Espírito Santo, doutrina, fé e prática, né? Então, muito bem, e agora nós vamos ler a Bíblia assim, mais assim, abra sua Bíblia agora. Agora eu faço questão de você ler a sua palavra. Vamos aqui, ó, né? Então aqui eu anotei algumas coisas, né? Era uma carta, lembra que eu falei para vocês? Ó, Éfeso era uma cidade estratégica. Então essa carta, quando ele fala graça e paz, quem passasse por Éfeso, leia a carta. Vocês que estão em Éfeso, não é só os moradores, quem está passando, leia a carta. Então é uma carta circular. Segundo, você não vai ver aos Efésios alguma controvérsia doutrinária, você não vai ver. Igual está lá no livro de Coríntios, que ele teve que falar lá sobre casamento, assim, teve que falar sobre litígio entre os irmãos, teve que falar sobre problema na ceia. Você não vai ver isso em Efésios, não vai ver, não tem. Você vai ver uma linguagem diferente, porque ali não apareceu nenhum erro ou heresia, não tinha nada. Em Efésios não. Em Efésios você vai ver uma orientação diferente. E nem problemas pastorais, isso aqui você não vai encontrar nos Efésios. Paulo falando, igual as outras cartas, você está entendendo? Tem outras cartas, outras epístolas, que você vai ver Paulo falando de problemas pastorais, para corrigir, como falou em Timóteo, Tito. Aqui em Efésios você não vai ver isso aí. Vamos continuando? Né? Agora aqui você vai ver que eles falam muito nos lugares celestiais. O que é isso? Né? Você vai ver que Efésios e Colossenses foram escritas aonde? Na prisão. Então você vai ver uma mesma linguagem. Né? E Efésios e a cidade de Laodiceia eram bem próximas. Então, você vai ver que depois lá em Apocalipse, interessante, né? A primeira carta foi para quem? Efésios. A última carta, a sétima carta foi para quem? Para Laodiceia. Olha a importância daquela região da Ásia Menor. No livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver a referência dessas duas cidades, que eram uma próxima da outra. E ele fala em Efésios, ó, volta no primeiro amor. E Laodiceia, ó, você não é quente nem frio, é morno. Olha a advertência, a que ponto chegou ali. E por último, agora nós vamos ver a igreja, multiforme sabedoria. O que é isso? Ó, multiforme sabedoria e lugares celestiais. Está aí na lição, mas nós vamos explicar agora. Vamos lá? Aqui está o final da aula que eu quero que você entenda. Preparei isso aqui para vocês. Como eu sempre preparo para os alunos, finalzinho da aula, né? A gente dá aquele... Oh, mas onde o senhor achou isso? Né? Assim, está na Bíblia, gente. É só ler a Bíblia. Né? Aqui, ó. Nossas bênçãos em Cristo. Aparece 22 vezes aqui em Efésios. Maravilha, né, gente? Mas por que, né? Lembra que eu falei para vocês que o apóstolo Paulo ele sabia falar o idioma grego, tinha, né, a cultura, tinha também a cidadania romana, mas ele tinha a nacionalidade judaica, né? Então, quer dizer, ele lembra que o alfabeto hebraico tem 22 vezes. E por 22 vezes aqui em Efésios ele fala sobre as nossas bênçãos em Cristo. Lembra quando eu disse sobre o mistério da salvação? Quando você entende o mistério da salvação, você entende as bênçãos de Cristo. Você entende o que é os lugares celestiais. Os lugares celestiais. Olha que interessante. Os lugares. O que é isso? Tem pessoa que às vezes está na igreja e ele acha que os lugares celestiais é alguém que está sentado no púlpito. Ou alguém de destaque. Não, gente. Lugares celestiais é diferente. E nós vamos ver agora, que vamos lá rapidamente, vamos ler na Bíblia aí. Olha que bonito, 22 passagens bíblicas, né? Nós, vamos lá comigo. Primeiro, olha aqui, ó. Estamos em Cristo. Nós já até lemos. Efésios 1, nós estamos. Nós somos servos de Deus, fiéis, santos e fiéis. Quem é santo e fiel está em Cristo. Segunda bênção. Nós somos abençoados em Cristo. Vamos ler na Bíblia, gente. Pega a Bíblia e você lê, ó.
Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ó, maravilha. Versículo 4, né? Nós somos, como também nos elegeu. Em outra tradução diz que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha, você está preocupado aí com seu carro, com sua casa? Olha quanta bênção que Deus já te deu, né? Estamos em Cristo abençoados, escolhidos. Vamos continuando aí. Nós somos adotados por Ele, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção, né? Versículo 6, para louvor e glória da sua graça. Então quer dizer, nós somos aceitos em Cristo, no amado. Olha que maravilha, é bênção, lugares celestiais. E aí no versículo 7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então nós somos remidos e perdoados. Continuando, tá? Sua vontade é revelada através do versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito? É que Deus quis fazer. Amém, irmão? Amém? Deus quis fazer. Beneplácito quer dizer, foi a vontade de Deus. Não, eu quero te abençoar, eu quero te dar a salvação, meu irmão, eu quero te dar. Olha que muita gente rejeita. Então, ó, digamos lá, sua vontade foi revelada. Versículo 10, né? De tornar a congregar em Cristo, quer dizer, tudo centralizado em Cristo. Versículo 11, nele eu digo, a quem também fomos feito herança. Ó, a herança aqui, ó, uma herança. Vamos embora, não dá para ler tudo, né? Glorificados em Cristo, versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Sabia disso? Não é o seu carro, a sua casa que vai ser o louvor de Deus, não é você, a sua vida, a nossa vida. Nós somos glorificados em Cristo. É o louvor, a salvação. Versículo 15, a nossa fé, né? Pelo que também ouvimos que temos a fé, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade. Ó, então, a fé em Cristo, sabedoria, versículo 17, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento e espírito de sabedoria. Olha, só bênção material, né? Não, bênção espiritual. Vamos continuando, né? A esperança em Cristo, versículo 18, nós somos iluminados os olhos do vosso entendimento. Versículo 19 e 20, nós temos o poder em Cristo. Aí vai para o capítulo 2, né? Que eu acho muito bonito. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. É isso aqui, gente. Lugar celestial não é você sentar no púlpito da igreja, não é você sentar no banco da igreja, não. Aquilo ali é um banco físico, uma cadeira física. Lugar celestial é quando você entende isso aqui, ó. Você estava morto em pecado, mas através do batismo você sepultou os seus pecados. Por isso que o batismo tem que ser por imersão. A pessoa entra dentro da água e aquilo ali é um gesto simbólico. A pessoa vai lá, ela quando é imergida na água, ela sepulta os seus pecados. Levantou, é algo ali que ela ressuscita para uma nova vida. E ali ela tem que viver uma vida ressuscitada com Cristo. Esses são os lugares celestiais. Você passa a viver como se, a minha mente tem que estar nas coisas lá de cima. Vamos continuando? Olha que maravilha. Nós somos criados em Cristo, né? Olha que bênção, né? Bênção celestial, né? Somos feitura sua. Versículo 13, né? Somos também, estávamos longe, mas agora estamos perto, fomos aproximados. Versículo 21, né? Estamos crescendo em Cristo, né? Continuando. Versículo 22, crescendo é uma coisa, né? Você fazer uma construção. Edificar é você ter todo aquele respaldo. Então nós estamos crescendo e somos edificados em Cristo. E o versículo 6, nós somos participantes da promessa de Deus. Amém? Terminou aí, né? Tem mais um. Fala também da sabedoria e da ousadia de ter acesso a Deus. Gostou das bênçãos aí, irmão? Quanta bênção, né? 22. Então, o que o apóstolo quis dizer? É uma linguagem que nós temos aqui no Brasil. Olha, de A a Z, você encontra tudo. De A a Z, não é assim que a gente fala? A mesma coisa o apóstolo disse. Olha, em Cristo, as 22 letras do alfabeto, olha, de fio a pavio, do alfa ao ômega, você vai encontrar a bênção de Deus para a sua vida. E eu não posso encerrar essa aula de hoje sem ler Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos no Dia Nacional do Jejum em favor da nossa nação. E diz aqui, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome.
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aleluia, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Você já viu isso na sua vida? Tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, nosso Senhor, em todas as gerações e para todos sempre. Prezado ouvinte, prezado internauta, eu espero que essa lição da escola local tenha feito no seu coração o desejo de aprender da palavra. Hoje foi só uma visão geral, né, sobre a carta aos Efésios e sobre o propósito dessa carta. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Quero aqui sobremaneira agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Juliano, por ter nos concedido esta oportunidade de estar aqui lendo a Bíblia com você, né? Humildemente nós estamos aqui lendo a Bíblia com você. E é muito bom ler a palavra de Deus. Muito obrigado a todos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença e agradecemos, Senhor, por esta ministração da Tua palavra, que aqui aprendemos. Que o Teu Espírito Santo possa falar nos muitos corações nesta hora. Possa falar, Senhor, aquilo que eu não soube explicar, mas que o Teu Espírito Santo fale nos corações. Ajuda o Teu povo nessa hora, ajuda a nossa nação, Senhor. Estamos em jejum e oração em favor desta causa, do nosso país. Senhor, desperta a cada dia em nós, Senhor, o melhor de Te servir, Senhor. Nos guarda através da Tua santa misericórdia. Em nome de Jesus nós cremos. Amém e amém. Deus os abençoe. Logo mais à noite, a partir das 20 horas, aqui mesmo pela Ardel, no Facebook da Ardel, você vai poder participar do nosso culto online. E Deus tem uma bênção para você. Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz do Senhor. Aqui quem se despede é o seu irmão em Cristo, o pastor Cláudio Gomes. Deus abençoe.